pode ser mais intenso na sua adoração, querido? Levante as tuas mãos aos céus. Você não está num lugar qualquer. Você não veio a esse lugar para ser um espectador, mas eu creio que você veio a esse lugar para ser encharcado por Deus. E nesses últimos dias o Senhor tem conclamado a sua igreja para se reunir e se abastecer dEle. É dEle que nos abastecemos, é dEle que nos abastecemos, é nele que crescemos. Oh Pai, nós queremos exaltar o Teu nome. Obrigado, Pai. A Ti a honra, a Ti a glória e a adoração para sempre. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Somos Teus. Somos Teus, Pai. Amém. Glória a Deus. Obrigado, gente. Bom dia, queridos, graça e paz. Amém. Deus é bom. Deus é bom. Glória a Deus. Que prazer e privilégio poder voltar a casa. Amém. É muito bom poder estar em casa. Estou muito à vontade. E isso é muito bom. Na verdade, queridos, quando nós estamos com o povo de Deus, nós não somos estranhos. Amém? Nós não somos estranhos, amados. Eu sei que tem muita gente aqui, glória a Deus, que não nos conhece. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou seu irmão. Amém? Eu sou seu irmão. Amém? E glória a Deus. Eu trago o abraço da Igreja Verbo da Vida na cidade de Tobias Barreto. Faz fronteira com Bahia, sertão, início de sertão de Sergipe. E aprove ao Senhor nos trazer de África e nos levar para este lugar. E estamos lá, a Igreja Verbo da Vida está implantada lá. Nós fomos implantar a igreja e ela vai completar agora, dia 20, 8 meses que nasceu. Amém? À noite a gente vai estar passando algumas imagens para você ver o que Deus está fazendo naquele lugar. E o que eu acho interessante, amados, é a urgência que Deus tem no seu coração com relação à missão que foi entregue a mim e a você nesses dias. E é muito bom poder fazer parte desse seminário. Eu quero agradecer Iracelma. Iracelma é uma filha nossa. Sou muito grato a Deus pela vida de Iracelma. E quando ela me convidou para estar, eu me senti muito honrado. Muito honrado mesmo. Eu estava falando com o pastor Emerson. Vocês têm me constrangido com o amor de vocês. Amém? Vocês têm me constrangido. E isso é muito bom. Ontem nós tivemos aqui a nossa Mama Jam, esteve ministrando a palavra de Deus e falando algumas coisas a respeito de missões. E esse é um seminário de missões. E hoje é comemorado em todo o mundo o Dia Verbo da Vida de Missões, em todas as igrejas Verbo da Vida. Em Angola já aconteceu o culto e foi lindo, foi maravilhoso. Amém? E aqui também está sendo poderoso. Amém, queridos? Abra a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17, versículo 6. Atos, capítulo 17, versículo 6. Saltou uma palavra no nosso coração e nós queremos poder estar compartilhando com você. Amém, amados? Salmos 17, 6. Atos 17, 6. Todos encontraram? Amém? Você está aqui?
Amém, glória a Deus. Porém, não os encontrando, arrastaram a Jason e alguns irmãos perante as autoridades, chamando: estes têm transtornado o mundo, chegaram até aqui. Ou, estes que têm alvoroçado o mundo, também estão aqui. Pode fechar a tua Bíblia? Eu quero falar um pouco a esse respeito, amados, que uma coisa que nós precisamos entender: Paulo estava pregando a palavra, Barnabé estavam pregando a palavra, e por onde eles passavam, alvoroço era criado. Se fosse nos dias de hoje, talvez Paulo seria conhecido como tsunami, porque por onde ele passava, algo extraordinário acontecia. Deixa eu já começar a chamar a tua atenção. Ei, Deus chamou a mim e a você para nós causarmos um alvoroço no mundo. Amém, amados? Deus chamou a mim e a você, não foi para nós nos acomodarmos em uma cadeira, ouvirmos um bom louvor e experimentarmos de um ambiente favorável para nos acomodar. Mas Ele te traz um ambiente desse para que você possa prestar atenção que você foi chamado para algo específico. Olha para o teu irmão, chacoalha ele até a dentadura cair e diga assim: meu querido, está na hora de nós alvoroçarmos o mundo. Amém, amados? Eu estava conversando com o Iracelmo, eu vi o pastor falando ontem. Eu confesso a vocês que eu senti muita pena das irmãs que estavam apresentando a peça ontem. Eu olhei, principalmente aquele irmão galeguinho. Cadê ele? Está aí? Ah, ela é da sede? Rapaz, mas ele batia nas meninas. Eu confesso que eu olhava assim: não acredito nisso. Ele incorporou a coisa mesmo, que ele começou a bater nas meninas. Coitado, tem alguém das meninas aqui ou eu estou no hospital? Ah, eu sabia. Não vão acordar, não vão conseguir levantar amanhã de manhã. Devem estar numa bacia com gelo. Mas é interessante porque ali é uma apresentação. Mas como é bom nós estarmos no conforto de uma cadeira, em um país livre, assistindo uma apresentação que possa nos levar a imaginar como é a situação nos países perseguidos. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Glória a Deus por todos que fizeram a peça. Mas a coisa é mais real do que você pensa. Nós estamos um tempo, amados, e eu estava conversando com o pastor Emerson, tu é o cara, te amo, viu? E eu estava conversando com ele que esse é o tempo, amados, aonde mais a igreja tem crescido e menos ela tem feito. Na proporção que a igreja está crescendo, era para ela fazer muito mais. Deixa eu falar para você, o céu cria uma expectativa com relação a mim e a você no tempo que nós estamos vivendo. Estão comigo? Amém, amados? Mas a pergunta é: a quem enviarei? Quem está disposto a ir? Eu fico olhando na lista de missionários e nós conhecemos alguns. Eu acho interessante que as pessoas elas preferem ir para lugares aonde o evangelho é permitido pregar. Poucas são aquelas que querem ir para lugares aonde o evangelho não é permitido. Mas a pergunta que eu faço: você está disposto a ir? Você está disposto a causar um alvoroço, assim como Paulo? Porque essa situação que eles falam, estes que têm alvoroçado o mundo, não era um elogio, mas era uma denúncia. Paulo e Barnabé, eles estavam sendo denunciados
porque eles estavam causando alvoroço por onde eles passavam, estava trazendo incômodo. E hoje, queridos, infelizmente, eu digo para você, as coisas nunca estiveram tão acessíveis para a igreja como nesses últimos tempos. E a igreja nunca desprezou tanto as coisas de Deus, as coisas do reino de Deus, como nos dias de hoje. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Olha para o teu irmão e diga para ele: meu querido, preste atenção no que eu vou dizer. Você não é natural, você é sobrenatural. Não é o fato de nós estarmos no mundo, amado, que nós devemos nos apegar às coisas do mundo. Nosso coração e a nossa visão e o nosso desejo, ele precisa estar conectado aos desejos e sonhos de Deus. Até porque você nasceu por causa de um propósito. Nestor, você nasceu por causa de um propósito que só Nestor se encaixava. Então isso significa, Nestor, que o propósito é mais importante do que você. Estão comigo, amados? Eu fico observando, amados. Nós estamos na era da informática, da internet. E eu me assusto um pouco, porque eu vejo que por causa da pandemia, hoje os pastores estão tendo mais trabalho de trazer as ovelhas que antes congregavam. Porque agora está mais confortável ficar em casa, na frente de um celular, ou na frente da televisão assistindo. Não, eu estou assistindo o culto, querido, nada substitui a sua presença no lugar, na congregação dos justos. Sem nós percebermos, o esfriamento, ele começa a vir sobre a igreja. E eu não estou aqui para acalentar o seu ego, mas eu estou aqui nessa manhã para incentivar, estigar você para sair do comodismo, ir para as ruas, ir para as ações e cumprir o propósito para o qual você foi chamado. Estão comigo? Amém, amados? Agora, algo interessante aqui que nós podemos ver. Quem era Paulo? Quem era Paulo? Queridos, Paulo era alguém que não tinha medo. Paulo era alguém que amava o Senhor de forma intensa. Paulo era alguém que não estava preocupado com aplausos, nem tapinha nas costas, nem muito menos com ofertas. Paulo tinha apenas um desejo. E esse precisa ser o desejo da igreja. O desejo de Paulo era agradar ao Senhor. E se morrer pelo evangelho agradava ao Senhor, ele estava disposto a morrer como aconteceu. E as igrejas de hoje, quando eu falo igreja no mundo. A igreja é assim: eu vou ficar no lugar enquanto o pastor, o líder me agradar. Mas quando não me agradar, eu arrumo as minhas malas e vou embora. Ei, psiu, quem perde é você, não é a igreja. Não é a igreja que perde, é o indivíduo que toma uma posição dessa. Porque nós temos hoje uma igreja que o seu ego, e quando eu falo igreja, eu falo indivíduos, que o seu ego está elevado. E eu preciso estar num lugar onde a palavra massageia o meu ego. Eu preciso estar num lugar onde me satisfaz o ambiente. Eu preciso estar num lugar, mas deixa eu falar uma coisa para você. Nos países perseguidos, as pessoas se reúnem muitas vezes no subterrâneo. Não tem aplausos, não tem ninguém massageando o seu ego. Talvez a massagem que eles recebem, talvez seja o cacetete dos guardas, dos soldados, batendo neles. Porque simplesmente eles decidiram amar ao Senhor. Aí a pergunta que nós fazemos:
Até que ponto eu amo o Senhor? Até que ponto eu estou disposto a entregar a minha vida? Eu acho interessante o tema do seminário, é eis-me aqui. Aí a gente faz assim, eis-me aqui, envia a Ana Fábia. Aí a Ana Fábia, tal desejo. Ana Fábia, glória a Deus, mulher. Mulher poderosa. Deus vai ser com a irmã. Olha, vai ser rápido e fácil. Mas você está declarando que vai ser rápido e fácil. Mas para ser rápido e fácil para a vida dela, você tem que se colocar na brecha e segurar a corda para ela ir. Obrigado pelo seu aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, num seminário desse, as pessoas elas querem ouvir estatísticas. Olha, em tal lugar está morrendo tanta gente por causa disso. Olha, tem testemunho de missionário tal que passou por isso. E todo mundo fica, uau. Uau. Rapaz, que missionário corajoso. Poderoso esse missionário. Uau. Mas quando sai da porta para fora, vamos na lanchonete comer um hambúrguer? Sento lá e vou conversar de outras coisas. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. E eu estou pregando para mim, não é para você, amém? Você está aqui apenas ouvindo eu pregar para mim. Mas eu entendo que eu preciso ser mais responsável com aquilo que Deus entregou na minha mão. Eu preciso ser mais diligente. Eu preciso estar mais atento. Eu preciso, amados, entender que vai chegar o dia que eu vou estar frente a frente com Deus. E eu vou ter que prestar conta do tempo que eu estive aqui, do tempo que eu passei aqui. Será que eu alvorocei a minha geração? Será que eu tenho alvoroçado o local aonde eu moro? Será que eu tenho causado um alvoroço? Eu não falo um alvoroço pela parte ruim, mas um alvoroço de levar o amor, de levar a palavra de Deus. Será que eu tenho causado um alvoroço? Eu acho interessante quando o Senhor diz para nós sermos testemunha em Jerusalém, Samaria, Judeia, confins da terra. E as pessoas pegam e falam, olha, primeiro você precisa alvoroçar aqui, depois ali, depois ali, depois ali. E as pessoas ficam na mente que eu preciso fazer isso. Não, ele estava dizendo, amados, que de forma simultânea a palavra iria ser propagada. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão naquele de que nada ouviram? Eu acho interessante que as pessoas hoje elas gastam horas no TikTok. Isso não acontece aqui, só acontece em Tobias Barreto. Gastam horas e horas no TikTok. Fazem vídeos com brincadeira, mas eu quero ver crentes lavados e remidos com o sangue do Cordeiro, usando essa ferramenta e olhando, Deus tem um projeto na sua vida. Pessoas gastam tempo no WhatsApp conversando, nenhum problema. Mas quantos usam o WhatsApp antes de abrir o WhatsApp? Ou quando abre o WhatsApp, ora ao Senhor e diz, Pai, eu quero ser profeta para essas pessoas. Muitas vezes nós olhamos, não, mas eu preciso ir. Enquanto eu não for, mas Iracelma, ela é missionária, então Iracelma vai. Oh, Iracelma, glória a Deus. Oh, e mande notícia, porque longe dos olhos, longe do coração. Então tem que mandar notícia. Ei, deixa eu falar para você. Uma igreja que ama vidas nunca vai permitir que um missionário que está no campo seja esquecido. Sabe por quê? Porque Deus não vai permitir que a sua igreja esqueça. E aí, Selma, você é missionária, vá lá, minha irmã.
Sabe o que você ainda está fazendo aqui? Quantas pessoas estão aí? Você tem que ir. Ei! Psiu! Selma sabe que vai para outro lugar, mas Deus também conta comigo e conta com você. Sabe por quê? Porque o ID não foi para algumas pessoas ou só para quem tem ministério. O ID foi dado para todos aqueles que fazem uma aliança com Jesus. Então deixa eu dizer uma coisa para você, querido, desculpa, bem-vindo ao clube. Se você não está fazendo nada, essa manhã e essa noite, eu quero afoguear você, para você sair da cadeira e ser uma bomba atômica por onde você passar. Amém, amados? Paulo era alguém que andava no sobrenatural de Deus. Paulo era alguém que não era conformado no lugar que estava. Paulo era alguém que tinha uma paixão incessante por Deus, e o desejo dele era agradar ao Senhor. Eu acho muito interessante. Deixa eu falar uma coisa aqui. Vocês me amam? Amém? Deixa eu falar uma coisa para os músicos, para os levitas. Ei, psiu, levita também evangeliza. Levita prega a palavra. Levita não é aquele que vem para cá e fica cantando querendo levitar. Levita é aquele que através de uma adoração atrai a glória de Deus para o lugar onde está. E aonde a glória de Deus desce, escute o que eu vou dizer, existe cura, existe salvação, existe milagre, existe batismo no Espírito Santo, existe prosperidade, existe tudo aquilo que o Senhor disse que iria fazer. E Ele disse, olha, deixa eu falar uma coisa a vocês. Agora uma coisa que eu acho interessante, amados. Quando nós olhamos lá atrás, não vou lá para o tempo da Bíblia, mas eu vou alguns anos atrás, onde as igrejas eram em tendas, onde se reuniam debaixo de mangueiras. Nada contra, amados, a tudo que Deus está fazendo, amém, porque nós fomos chamados para ter o melhor, amém? Mas o que eu quero dizer para você é que nós não podemos nos acomodar. Estão comigo? Queridos, como os milagres aconteciam. Homens iam para a feira, para ficar num ponto mais alto, arrumavam um caixote de feira, colocava no chão, subia em cima, abria a Bíblia, porque subir embaixo não dá, né? Subir embaixo não dá não, só se o pastor Pedro conseguir, amém? Mas subia na caixa, e no meio da feira pregava. Alguém lembra disso? Eu lembro. Hoje, para fazer um culto na rua? Não. Tem que ter uma mega estrutura, o som tem que ser topado, isso é muito dinheiro. Vamos fazer amanhã? Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Você quer prosperar? Você quer ser uma pessoa rica nessa terra? Amém, amado? Estou falando rica, de dinheiro mesmo. É só eu, é? Comece a ganhar vidas. Porque o nosso Deus patrocina quem ganha vidas. O Senhor está envolvido direto com quem ganha as vidas. Eu estava conversando com o pastor Emerson. E ele fez um city tour comigo aqui na igreja, eu fiquei maravilhado. Eu estava conversando com minha esposa, dizendo para ela, filha, agora eu tenho que me segurar, porque eu fui empolgado, fui afogueado, para chegar em Tobias Barreto e a gente começar a fazer algo. E eu conversando com ele, ele disse, pastor, deixa eu falar uma coisa para você. Disso tudo a gente só pode dizer uma coisa, é Deus que está patrocinando. E eu disse para ele, sabe por que Deus patrocina? Porque uma igreja que tem no seu DNA ganhar vidas, escute o que eu estou dizendo. Não sei se você vai dar glória a Deus, eu não sei.
Mas a igreja que eu vejo, que tem no seu DNA ganhar vidas, as outras, cada um, ela tem a sua característica, amém, amados? Fazemos parte de um corpo. Mas a igreja que tem a sua característica, no seu DNA, ganhar vidas, é a igreja Verbo da Vida no distrito. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você, e eu falo de forma profética: se prepare, porque a coisa vai explodir. E quando explodir, você precisa estar pronto para amar as vidas que vão entrar. Porque vão entrar prostitutas, vão entrar homossexual, vão entrar traficantes, vão entrar assassinos, e você precisa estar pronto para amar cada um deles. Sem criticar, sem rotular, e dizer: senta aqui, você agora é meu irmão. Eu acho lindo o projeto aqui atrás, que ele invista, amado. É o projeto que Deus colocou no coração de Ana Fábia, que é para acolher mulheres que foram abusadas. Que coisa linda, porque aonde você anda nesse lugar, só há cheiro de vidas. Cheiro de vidas. Vidas, eu quero vidas. E esse é o desejo do pastor Isaías: eu quero vidas. Eu só fico feliz com vidas. Eu quero gastar todo o meu dia ganhando vidas. Se eu estiver equivocado, Ana Fábia, me corrija. Eu quero ganhar vidas, eu quero ganhar vidas. Ei, você está debaixo desta unção. E aquilo que Deus está dispensando sobre a vida dele, vai vir para você também. Agora você precisa ter o mesmo coração. E eu acho interessante quando Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E ele fala: olha, vão. E quando você for, os sinais vão te acompanhar. Queridos, preste atenção que ele falou: se você for, os sinais vão te acompanhar. Porque a unção e os sinais não é para promover o homem. Os sinais e a unção é para promover o reino de Deus. E eu vejo nesses últimos dias, principalmente com a internet, muitos se autopromovendo. Por causa da unção e por causa dos sinais. Se autopromovendo. Pessoas que antes vinham sem problema nenhum, com toda a humildade, pedindo até: por favor, me dê uma oportunidade para eu pregar. Hoje, não dá, minha agenda está muito cheia, eu não tenho tempo para isso. E vive de pregação em pregação, nada contra. Mas Deus é envolvido em ganhar vidas, em ganhar almas. E Ele disse: os sinais vão acompanhar você. Por que lá, quando a igreja lá atrás era de tenda, amados, não tinha tanta sofisticação, mas havia unção, poder, havia temor, havia prodígios. E hoje já não tem mais, ou não acontece com tanta frequência. Queridos, eu pergunto: a palavra mudou? Deus mudou? A igreja esfriou. Esse seminário, amados, quando o Senhor me chamou, o Senhor trouxe ao meu coração a palavra. E quando o Senhor trouxe, eu quis fugir dela. Foi o que, Selma? 2 meses, né? Foram 2 meses fugindo dessa palavra. E para onde eu ia, o Senhor me levava de volta. Para onde eu ia, o Senhor me levava de volta. Aí eu disse: Senhor, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões do Senhor. Eu vou fazer o que o Senhor quer. Sabe, querido, está na hora de nós nos levantarmos e fazermos a diferença na faculdade, na rua, no trabalho. E parar de jogar a responsabilidade de fazer a diferença nos missionários. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem falar para mim
que fazer missões, aquele que foi chamado para ir para outro lugar, tem glamour, eu vou dizer uma coisa para você: eu preciso ser ministrado por você. Porque nós estamos no campo missionário, eu e minha esposa, há 23 anos. São exatamente 23 anos, amados. O Senhor nos levando para lugares. E eu digo para você, não há glamour. Não há glamour. Não há tapinha nas costas. Não há aplauso. Às vezes o missionário está no campo ralando, dando a sua vida, crendo na provisão. A coisa explode. Aí convida um ministro, presta atenção nisso. Aí o ministro está na sua casa, bonitinho, todo bem servido. Aí vai para esse lugar, onde o missionário está lá. E aí ele prega a palavra, e é um poder, e glória a Deus por isso, porque os sinais vão acompanhar. E aí esse ministro volta para a sua casa. E quando chega lá, fala para todo mundo o que aconteceu. E todo mundo vai e oferta na vida do ministro. Com força, e é poderoso. Mas escute, ele apenas foi lá, ministrou e voltou para sua casa. E o missionário que está lá todos os dias, quem se importa? Quem se importa? Quem se importa em investir? Quem se importa em investir no C4? Quem se importa? Ah, se eu estiver à frente, eu quero que todo mundo ajude. Mas já que não é eu, se vira. Quem se importa? Fazer missões, amados, não existe glamour, existe trabalho. É trabalho, é renúncia. Você está num país onde não é sua cultura. É você deixar tudo para trás. Eu lembro quando eu estava em Angola, teve um momento de eu chorar, amados. Eu estava conversando com os nossos irmãos ontem, e a nossa irmã estava falando que teve um momento deles chorarem com saudade, queridos. E eu comecei a rir, porque quantas vezes? Porque lá, quando você está no campo, não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem parente, não tem ninguém. Talvez você só é lembrado no dia do verbo da vida de missões. Ei, mas quem disse para você que eu quero ser lembrado pelos homens? Eu quero ser lembrado por Deus, amado, e saber que o meu nome está escrito no livro da vida, e cumprir tudo aquilo que Deus falou para eu fazer nessa terra. Mas a pergunta é, quem está disposto? Que alvoroço nós estamos causando no mundo? Que alvoroço nós estamos causando em Campina Grande? Que alvoroço eu estou causando na minha família? Que alvoroço eu estou causando no meu casamento? Que alvoroço eu estou causando no Brasil? Precisamos assumir uma responsabilidade que começa não em nós, mas começa em mim. Eu tenho que entender que a responsabilidade não é nossa, a responsabilidade é minha. Eu tenho que tirar os olhos do nós e entender que sou eu. Ah, mas eu não faço porque não, a igreja não tem essa visão. Ei, não é nós, é você. Tem pessoas que acreditam que, não, só vou entrar no meu chamado no dia que eu for enviado para algum lugar. Deixa eu falar uma coisa para você, eu cometi esse erro. E por causa disso, eu apanhei muito. Até o dia que o Senhor disse para mim, bem-vindo à minha África. E eu estava onde? Eu estava em Sergipe, na Coroa do Meio, um bairro lá. Estava lá. Na hora que eu dobrei o joelho, com raiva de Deus, com raiva da igreja, porque ninguém me enviou, ninguém olhava para mim, quem olhava dava risada.
e dizia: tu jamais vai chegar naquele lugar. Quem? Você não tem estrutura, não tem nada. Como é que você vai? Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus chama, Ele patrocina. Você não precisa se preocupar, porque o Deus que dá a vaca, Ele dá o pasto. Só precisa haver uma disposição no meu coração em ir. E aí quando eu dobrei o joelho, o Senhor falou muito forte comigo, e eu nunca vou esquecer disso. Quando Ele disse para mim: bem-vindo à minha África. E aí eu entendi que aonde eu estiver, será a minha África. Até eu chegar no continente, aonde eu estiver, eu tenho que fazer para o Senhor como se eu já estivesse no continente, aonde eu quero chegar. Amém, amados? Então nós precisamos assumir uma responsabilidade que começa em nós. Não começa em nós, mas em mim. Segundo, precisamos desenvolver uma capacidade de olhar o mundo como Deus olha. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Cada vida importa. Eu lembro, eu estava lá em Angola, a Iracelma estava com a gente, ficou um tempo conosco. E a minha oração era: Pai, eu quero as zungueiras. Pai, eu quero as zungueiras. Eu vejo essa igreja cheia de zungueiras. E aí eu fui recriminado por alguns irmãos que disse: pastor, mas as zungueiras são as mulheres, queridos, que não têm trabalho, não tem marido, mas está cheio de filho, e aí tem que sobreviver, pegam coisas, colocam nas bacias, põe na cabeça e vai vender na rua. São chamados de zungueiras. Pessoas que chegam na igreja e não tem para dar, mas a igreja tem que socorrer. O maior investimento que uma igreja pode fazer é em vidas. E eu orava, amados, e as pessoas falavam: ei, eu não me importo, eu quero vidas. Até o dia, amados, que chegou lá alguém, e era um muçulmano. Ele entrou na igreja porque o Senhor impeliu ele a entrar. Ninguém chamou, o Senhor falou para ele: entra aí. Ele estava lá na frente da igreja, ele nem sabia que era igreja. Ele foi lá para tirar a sua própria vida. Tentou isso por 2 vezes. E o Senhor disse para ele: ei, não faça isso, entre ali. E ele entrou, não sabia que era uma igreja, porque a placa da igreja, não sei o que foi, bateu um vento, a placa da igreja virou. Quer dizer, eu digo que não sei, mas agora eu sei o que foi. Aí o Senhor disse: entra ali. Aquele homem entrou. Quando ele entrou, ele testemunhou. Ele disse: rapaz, eu estou no meio dos cristãos, eu odeio esse povo, mas eu estou cansado, vou sentar aqui um pouco para descansar. E ele disse, amados, ele disse: pastor, em toda a minha vida, sendo muçulmano, eu nunca senti tanta paz como eu senti quando entrei aqui. Lucas passou um tempo na África. Cara, te amo, cara. E ele sabe do que eu estou falando. E aí, amados, ele fez uma aliança com Jesus. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Ele fez uma aliança com Jesus. E nós nos alegramos. Mas só começou o processo. Porque a palavra de Deus diz: ide e façam crentes de todas as nações. Amém? Amém? Não. Esse é o problema. Nós estamos fazendo crentes e não discípulos. Porque um discípulo não deixa o seu mestre. Um discípulo, ele não se desvia do caminho do Senhor. Um discípulo não negocia a sua fé. Um discípulo, ele não negocia os princípios da palavra. Um discípulo é aquele que está disposto a entregar a sua vida como o seu mestre fez. E ele disse: vá e façam discípulos de todas as nações. Sabe o que é fazer discípulo, querido? Fazer um discípulo é você ganhar
você andar com a pessoa, você treinar a pessoa, para que ela se torne um discípulo não seu, mas de Cristo. Isso leva tempo, isso requer renúncia. Mas hoje infelizmente nós vemos um tempo do fast food. É assim que se fala? Fast. Eu vou aprender. Fast food. Hoje nós somos, infelizmente, a geração do micro-ondas. Que eu não quero mais gastar tempo no fogão, preparando uma comida gostosa. Eu vou no supermercado, compro alguma coisa pronta, coloco no micro-ondas e em 3 minutos está pronto. As pessoas, elas estão vindo para a igreja, elas ouvem uma boa palavra, elas pulam, elas dançam, mas não existe uma transformação genuína. Amém ou ai de mim? Cada vida importa. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez na igreja existe alguém que está precisando de um missionário. Pastor, como assim? Alguém que está na igreja há tantos anos, mas talvez a pessoa esteja ali e ela está sofrendo. E ela olha e pergunta: quem se importa? Ei, você está dentro de um campo missionário. Não é porque a pessoa do seu lado fez uma aliança com Jesus e está do seu lado aí, isso significa que ela está bem. Mas como é que nós vamos saber disso? Quando eu começar a me importar com a pessoa que está do meu lado. Quando eu começar a me preocupar com ela. Quando eu parar para chegar no tempo, um dia ligar para ela: ei, estou ligando para saber se está tudo bem. Mas eu acho interessante que a pessoa fez uma aliança com Jesus, ok, glória a Deus, faça o discipulado, glória a Deus, aleluia. E depois, não, se envolva com a igreja. Ei, não é se envolva com a igreja, se envolva com a palavra. Se envolver na igreja é consequência de um envolvimento de um discípulo com a palavra. Amém, amados? Já estou terminando, o nosso tempo já encerrou ali. Mas eu preciso mostrar algo para você. Abra comigo no livro de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 ao 19. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 ao 19 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aqui, irmão? Amém. A palavra continua: nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ei, o Senhor colocou em mim e em você a palavra da reconciliação. E aquele muçulmano, amados, quando ele fez aliança com Jesus, no mesmo dia que ele fez aliança com Jesus, ele me procurou. E ele disse: pastor, deixa eu falar uma coisa para você. Diga a este povo para amar a Deus. Diga a esse povo para amar a Deus, porque agora eu sei que Ele é o Deus verdadeiro. Diga a este povo para amar mais a Deus. Eu ouvi isso, amados, de um muçulmano. Nós estamos vivendo os últimos dias. Os ponteiros já vão bater, amados. E as pessoas estão se preocupando, amados, com tantas coisas na terra, não entendendo que a morada dela eterna não é na terra, mas é no céu. Não entendendo que a qualquer momento Jesus pode voltar. Não entendendo que não é mais tempo de perder tempo, mas é hora da igreja se levantar e fazer a diferença por onde ela passar. E esse muçulmano, ex-muçulmano agora, que deixa eu falar uma coisa para você, ele caminhava da casa dele até a igreja 3 horas e meia. E às vezes chegava lá na igreja com fome, porque não tinha comido na noite anterior, e no dia que estava não tinha comido nada.
3 horas e meia, pense no amor. E ele ia, sentava lá, amados, para ouvir um culto de no máximo 2 horas, se levantava e caminhava mais 3 horas e meia para casa. Queridos, eu pergunto para você, até que ponto você ama o Senhor? Não, o céu hoje está nublado, choveu de manhã, não vou para o culto. Quem sabe eu vou à noite, mas não tem problema, está sendo transmitido. Se não der, eu assisto. Que amor é esse? Eu pergunto para você, se a salvação da humanidade dependesse da sua fé, o mundo seria salvo ou seria condenado? Não, responda para mim. Responda para o Senhor. Precisamos enxergar as duas demandas com coragem e compromisso. Precisamos enxergar, amados, e saber que existe, amados, uma demanda lá fora. Os países não alcançados, eles estão dentro da janela 10x40. E eu incentivo você, eu li o livro e eu descobri que saiu o filme. Não sei quem já leu o livro Torturado por Amor a Cristo. Alguém já leu esse livro aqui? É um livro que todo missionário precisa ler. Torturado por Amor a Cristo. Conta a história de um homem que tinha um amor por Deus, mas era na União Soviética. E foi feito um filme contando a história do livro, a história dele. E tem um momento, amados, vocês me dão mais 5 minutos? Posso? Selma? Posso mais 5 minutos? E teve um pastor, um pregador da palavra que foi preso. E ele estava lá preso no cárcere e batiam nele para que ele entregasse aonde estavam os crentes. E ele disse: eu não entrego. Você tem que falar. Ele disse: eu não falo. Negue a Jesus. Ele disse: eu não nego. Só que pegaram o filho dele, o filho adolescente, levaram também para a prisão. E quando levaram para a prisão, começaram a bater no filho dele, na frente dele. E ele começou a gritar: não faça isso, não faça isso. O filho olhou para ele e disse: pai, fique tranquilo. Ele disse: meu filho, eu não aguento, eu vou falar. O filho olhou para o pai e disse assim: pai, eu prefiro ter um pai morto do que um crente covarde. Olhou para o pai e disse assim: pai, não se preocupe, porque eu estou indo para a glória e brevemente nós estaremos juntos na eternidade. Sabe o que é isso? Certeza da vida eterna. Saber que tudo isso vai passar, o aplauso vai passar, a fama vai passar, o dinheiro vai passar, o sucesso vai passar, a casa vai passar, o carro vai passar. Mas o que importa são vidas. O que importa são vidas. O que importa são vidas. Uma vida importa. Uma vida. Não queira ganhar o mundo todo. Existem outros fazendo a mesma coisa que você. Mas uma vida, ganhe uma. Discipule aquela pessoa. Leve a ela a conhecer o amor de Cristo. E aquele rapaz morreu. Deram uma cacetada na cabeça dele que o crânio estourou. Mas o pai permaneceu firme e disse: eu estou disposto a morrer por amor a Cristo. E para encerrar, eu quero ler algo com você. A obra missionária da igreja
tem que ser fruto de um avassalador sentimento de compaixão pelas almas perdidas. Este é um desafio urgente e se produz no coração da igreja de Cristo e precisa necessariamente ser amplificada por uma visão capaz de alcançar todas as fronteiras com a pregação do Evangelho. Deus chamou Abraão para sair da sua terra e ser pai de uma grande nação. Chamou Moisés para libertar e conduzir o povo por 4 décadas até a terra prometida. Chamou Josué para conquistar uma terra por ele prometida. Chamou Davi para ser rei sobre o seu povo. Chamou Samuel, ainda era menino, para servir ao Altíssimo. Chamou Jeremias para ser profeta em tempos de crise. Chamou Jonas para ir aonde não desejava ir. Chamou Maria para ser a mãe de Jesus, o Salvador. Chamou os discípulos para deixarem as redes e trabalhos e se tornarem pescadores de homens. Escute. Chamou Barnabé e Paulo para evangelizar os gentios. Chamou Timóteo para pegar a palavra. Deus está chamando a mim e a você para fazermos parte da revolução, do avivamento, do evangelismo e missões nessa geração. Diga comigo, eu tenho um chamado. Vamos dizer sim ao chamado de Deus ou iremos esperar a próxima geração? Ei, o bastão foi passado para mim e para você. Os que vieram antes de nós correram a carreira. Agora é a nossa vez. Chacoalha teu irmão de novo para ele não dormir. Diga, agora é a nossa vez. O bastão está nas nossas mãos. Selma, o bastão está nas nossas mãos, Selma. Pastor, o bastão está na nossa mão. E nós estamos correndo agora. Mas a pergunta é, de que forma eu estou correndo? Como eu estou correndo? Essa é a nossa vez. Vamos alvoroçar o mundo com a palavra e o amor do Senhor. Vamos nos colocar de pé, amados. Quero chamar a equipe de louvor aqui rapidinho. Sabe, esse louvor, estamos de pé. Ele está sendo muito cantado nas igrejas, glória a Deus. Mas às vezes nós não prestamos atenção naquilo que está sendo cantado. Quando o autor disse, o Coliseu não pôde parar a igreja. Os leões não pôde parar a igreja. As perseguições não pôde parar a igreja. O inferno não pode parar a igreja. Estamos de pé. Aí nós olhamos a história e vemos o que homens e mulheres fizeram. O que o apóstolo Bud fez e Mama Jam. Gastando toda a sua vida, gastando o relacionamento marido e mulher na missão. Para que você estivesse aqui numa igreja onde se prega a palavra da fé. Ei, o apóstolo Bud passou. Ele completou a carreira, guardou a fé, deixou um legado. Mas a pergunta é, vamos nos acomodar? Chegou a hora de nós sairmos das 4 paredes. Chegou a hora de nós irmos para as ruas. Sem caixa de som, amados. Não precisa de caixa de som. Mas chegou a hora de nós irmos para as ruas. Amados, às vezes só de você passar, você não vai precisar falar nada. A presença de Deus. Você passando numa calçada, às vezes naquela porta que você está passando, alguém está com desejo de suicídio, mas só o fato de você passar, a unção passa junto com você, querido.
Como ouvirão se não há quem pregue? As pessoas não querem saber o quanto você conhece da palavra, eles querem saber o quanto você é íntimo de Deus. Intimidade com Deus não se conquista, amado, numa sala de escola. Intimidade com Deus se conquista no seu quarto, no secreto, aonde ninguém está te vendo, mas você sabe, eu estou com meu Pai. E quando a gente abre o nosso coração para o Senhor, querido, verdadeiramente, não vai ter como nós não nos importarmos com vidas. Levante as tuas mãos aos céus. Oh Pai, nós queremos te louvar. O Senhor preparou esse final de semana para falar com a tua igreja. E o Senhor falou ontem, eu sei que o Senhor está falando hoje, vai continuar falando. Até quando vamos viver de conferências e conferências para entender o que precisamos fazer? Eu oro, Senhor, nessa manhã, para que haja um despertar genuíno no coração de cada crente, de cada irmão, de cada irmã, de cada jovem, de cada criança, Pai, com relação ao teu amor e à tua palavra, e que o desejo seja somente um, Pai: ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos das nações, fazer discípulos dentro da minha casa, fazer discípulo na minha família, fazer discípulo na minha rua, fazer discípulo na minha cidade, fazer discípulo, ó Pai, por onde eu passar. Que esse possa ser o desejo ardente da tua igreja. O tempo que nós estamos vivendo, Pai, são tempos tenebrosos, mas a tua palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a tua graça. E nós declaramos a graça do Senhor se manifestando de uma forma poderosa. Oh Pai, nós declaramos que esse é o tempo da manifestação dos filhos do Senhor. Esse é o tempo da manifestação, onde homens e mulheres têm se levantado para pregar a tua palavra, para levar o teu amor aos cativos e aos perdidos. Estamos aqui, Pai. Envia-nos para onde o Senhor quer que a gente vá. Que possamos ser verdadeiramente missionários, com uma missão específica de levar o povo, levar o mundo a conhecer quem é o Senhor. Nós oramos pelos missionários, Pai. Colocamos diante de Ti cada missionário, cada homem e mulher que está gastando seus dias pregando a Tua palavra. Nós oramos por aqueles que têm se levantado para ir para os países dentro da janela 10x40, aonde está embutido o continente asiático, a Ásia, Pai. Eu oro pelos pastores que estão lá. Eu oro pelas famílias de missionários que estão lá, dentro desses países, mas estão pregando o evangelho, Pai, sabendo que hoje pode ser o último dia, mas que será o primeiro de uma eternidade na tua presença. Mas eles querem vidas. Que possamos, Pai, não somente nos comover com testemunhos, com livros, com relatos, mas que possamos nos levantar e engrossarmos a fileira de homens e mulheres que temem ao Senhor e levam a tua palavra nos quatro cantos dessa terra. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.